Um transtorno emocional não é frescura, não é falta de Deus. E falando especificamente sobre os transtornos de ansiedade, uma pessoa ansiosa não necessariamente está só pensando demais ou está pensando demais no futuro e por isso está ansiosa. Precisamos tomar cuidado com esses simplismos, porque quem sofre com um transtorno sabe o quanto está sofrendo e sabe o quanto gostaria de sair disso e não está conseguindo. E aí essas sabedorias populares fazem tudo parecer simples e a pessoa só não melhora porque não quer. Se fosse assim, o mundo não estaria passando por uma epidemia de transtornos de ansiedade e outros transtornos. Existem muitos fatores envolvidos em um transtorno de ansiedade. Fatores comportamentais, cognitivos, genéticos, biológicos, sociais, culturais. E, antes de mais nada, é importante a gente lembrar que a ansiedade é um processo natural do nosso corpo. A ansiedade é uma resposta do corpo e do cérebro diante de uma ameaça. Essa ameaça ela pode ser real ou não, e ela pode estar acontecendo no momento presente ou não. Inclusive, em grande parte das vezes, a pessoa ansiosa está vivendo muito mais presa em experiências do passado do que no presente ou no futuro. A ansiedade existe para te proteger. Seu cérebro e o seu corpo estão sempre atentos a qualquer mínimo sinal de ameaça que coloquem você em risco. Por isso, ao menor sinal, eles elevam seu estado de alerta e preparam você para reagir. E, em alguns momentos, a ansiedade é até positiva, em certo grau, em certo nível. Por exemplo, numa apresentação, numa competição ou operando uma máquina perigosa. Em situações assim, um certo nível de alerta é importante. O problema começa quando esse sistema entra em hiperativação e a pessoa passa a viver em um constante estado de alerta, mesmo quando não exista perigo real naquele momento. Um dos principais motivos para isso acontecer é que o cérebro é especialista em fazer associações. Se em algum momento da sua vida você passou por medo, vergonha, humilhação, abandono, rejeição, algum tipo de pressão constante ou estresse contínuo, o seu sistema nervoso pode ter aprendido a viver em alerta. E aí, ao menor sinal de situações que lembrem essas experiências, o corpo reage como se estivesse em perigo novamente. Coração acelerado, sudorese, tensão muscular, falta de ar, pensamentos catastróficos, sensação de que tem sempre algo ruim para acontecer. E aí chega alguém para você e fala: ah, isso é só coisa da sua cabeça, é só parar de pensar. Enquanto isso, está o seu corpo todo reagindo, todos os processos do seu corpo estão envolvidos nisso. E tem uma outra coisa muito importante que a gente sempre precisa lembrar. Um trauma que levou uma pessoa a desenvolver um transtorno assim não precisa necessariamente ser um acontecimento grandioso. Muitas vezes o trauma vem da repetição. Muito tempo vivendo sob pressão, críticas constantes, medo de errar, necessidade de agradar alguém, ambientes emocionalmente inseguros. O sistema nervoso aprendeu a ficar em alerta constante. E depois, mesmo depois de anos, mesmo depois que a pessoa já saiu dessa situação, ela não vive mais naquele ambiente, com aquelas pessoas, mas mesmo assim, o sistema nervoso dela ainda está em modo de sobrevivência. E aí ela tem sintomas como excesso de pensamento, necessidade de querer controlar tudo, dificuldade de relaxar, antecipação constante dos problemas, sente culpa até mesmo para descansar, para relaxar, autossabotagem e sempre aquela sensação ruim de que algo vai acontecer a qualquer momento. E aí, infelizmente, muitas vezes a pessoa não consegue relacionar isso com o seu passado, com experiências traumáticas que vivenciou. Muita gente passa a viver a vida dessa forma, achando que é a única maneira de se viver. Achando que ela é assim mesmo, que ela nasceu assim, que ela é um pouco nervosa e não há outra maneira. Bom, mas para você que já entendeu que esse modo de viver é comprovadamente prejudicial a nível físico, mental, emocional, eu tenho uma boa notícia para você. Assim como o seu cérebro aprendeu a viver em alerta, ele também pode aprender a viver com a sensação de segurança. O cérebro é plástico e ele pode se reorganizar. Por isso, práticas como terapia, algo que te proporcione regulação emocional, respiração, exercício físico, sono de qualidade, consciência corporal, hipnose, meditação, mudanças no ambiente,
mudanças de hábitos, relações saudáveis, momentos de qualidade, tudo isso vai ajudar o seu sistema nervoso a sair desse modo de sobrevivência. Aos poucos você começa a mostrar para o teu cérebro, para o teu corpo, para o seu sistema nervoso, que você pode sim relaxar, que existem outras formas de interpretar a vida, que existem outras formas de sentir, de pensar, de se comportar, de se relacionar. Existem momentos desafiadores sim, e nesses momentos é natural a ansiedade, o nervosismo, mas que fora desses momentos a vida pode ser mais agradável, mais tranquila, e tudo começa na maneira como o nosso sistema nervoso está operando. Se ele está em modo de alerta, em modo de sobrevivência, ou se ele está relaxado, liberando toda essa carga emocional. Para finalizar, eu vou repetir: ansiedade não é fraqueza, não é frescura, não é nada desse tipo. Muitas vezes é um sistema de proteção que ficou ativo por tempo demais e desaprendeu a relaxar. E todo esse excesso de pensamentos, de controle, de medo, muito provavelmente tudo isso seja só um corpo que nunca aprendeu a se sentir seguro. Entender isso e começar a olhar para isso com mais compaixão é o primeiro passo para a sua mudança. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários aqui embaixo. Te vejo nos próximos vídeos.